Olá pessoal, tudo bem? Vamos iniciar aqui a nossa aula de número 4, o problema do sofrimento, número 3 ali, tá? Depois eu ajusto isso aqui, perdão. Utilizei a mesma capa do slide anterior, fiz apenas algumas alterações. E a gente vai conversar com R6 Pro hoje, na verdade ter conhecimento desse autor, né? Esse autor aí, ele é bem famoso, tá? Nos Estados Unidos, ele faleceu alguns anos atrás. Ele escreveu esse livro aí, que eu tenho em português também. O título é o mesmo, tá? Acho que vai aparecer espelhado aí para vocês, não sei. Mas é Surpreendido pelo Sofrimento, tá? É um livro é um livro relativamente curto, tá? Mas muito profundo, tá? Ele tem cerca de 200 páginas, né? Um livro curto, dá para você ler uns 5 dias aí. E ele fala, né, ele trata da cerca do sofrimento. Ele vai começar nesse livro falando acerca do pai dele, como é que o pai dele faleceu, né, como foi que o pai dele lidou com certas questões. É muito interessante. E ele, vamos falar um pouquinho dele. Isso aqui é uma foto mais antiga dele, né? Ele morreu agora acho que foi em 2018, 2019. Depois eu ajusto, coloco a data. Ele nasceu em 39, morreu em 2018, se não me engano. E ele foi um pastor, né, teólogo e filósofo americano. Escreveu muitos livros. Ele foi um dos teólogos mais brilhantes do século XX. Início do século XXI também. Eu tenho alguns livros dele, além desse. Tá? Ele escreveu Filosofia para Iniciantes, que eu tenho. Foi o primeiro livro de filosofia que eu li. Estava no ensino médio, estava no segundo ano do ensino médio, e eu li esse livro, muito interessante para você aprender mais, é bem didático. Tem esse livro que eu quero também, mas está em inglês, é Classical Apologetics, eu não consigo encontrar em português, ele é muito caro. Quer dizer, nem tudo caro, só quase R$ 100, mas tá bom. E tem também o Defenda a Sua Fé, tem esse livro, Introdução à Teologia Sistemática, muito bacana. Essa série Questões Cruciais é bem curtinho também, e tem tem muito assunto interessante. E tem justamente o Surpreendido pelo Sofrimento, que ele aborda a questão do sofrimento que nós estamos investigando, tá? E eu peguei essa frase aqui do livro que eu acho muito interessante, né? Logo no início: acima de todo sofrimento e morte está o Senhor crucificado e ressurreto. Ele venceu o inimigo final da vida. Ele conquistou o poder da morte. Ele nos chama a morrer, mas este chamado é um chamado para obedecer à última transição da vida. Por causa de Cristo, a morte não é final. É uma passagem deste mundo para o próximo. Na visão cristã, ele vai abordar isso, né? Ele aborda, assim como ele é formado em filosofia, né? Ele vai abordar outras coisas. Por exemplo, aqui no livro está a noção popular de vida após a morte. Ele vai explicar o que é Jesus e a vida após a morte, um estudo de casos sobre sofrimento, fé e sofrimento, mas ele vai, obviamente, dar a perspectiva cristã acerca disso. E na perspectiva cristã, Jesus, ele vence a morte, né? A morte, e da forma como ele vence, é uma vitória final, uma vitória absoluta. Por quê? Porque, segundo a fé cristã, Jesus, ele ressuscita e ele ascende aos céus. E, vamos dizer assim, a morte não tem mais domínio sobre ele. Foi uma vitória total e final, né? Porque ele morre em nosso lugar, sendo justo, sendo puro. Se você se lembra das aulas do 8º ano, você lembra das consequências do pecado de Adão, né? Que trouxe morte espiritual, morte física, morte eterna. Mas Jesus é o segundo Adão. Então, quando ele vem, ele morre em nosso lugar, sendo inocente, sendo que não cometeu nenhum pecado contra Deus. Ele ressuscita. Paulo diz, né? São Paulo vai dizer que é para nossa justificação. Então, nós somos inocentados se nós crermos em Jesus Cristo. Logo, a condenação e a morte não têm domínio sobre nós, porque também não teve domínio sobre ele. Mas Sproul, ele vai falar que a morte, dentro desse contexto cristão, né, a morte de uma pessoa que serve a Deus, ela não é final, né? Ela é a passagem deste mundo para o próximo, né? E nesse caso é o sentido do mundo com Deus, né? Da vida com Deus. E isso não envolve somente morrer para o céu, o espírito, né? Isso também vai ter
a questão, segundo a fé cristã, da ressurreição dos mortos. Lembra do credo apostólico? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, né? Tem aquela parte, creio na ressurreição dos mortos. Você entende o que é isso? Ressurreição dos mortos é ressuscitar fisicamente dentre os mortos. Mas uns vão ressuscitar para a vida e outros para a condenação. Aqueles que estão em Cristo ressuscitam para a vida. Mas enquanto isso não acontece, esse momento culminante da existência humana, né, as pessoas morrem. Né, e a morte é o inimigo, ela não faz, ela entra por causa do pecado da desobediência de Adão, e todos nós somos afetados porque somos filhos de Adão, mas ela é o inimigo, e ela foi vencida na cruz do Calvário, e Jesus depois ressuscita, confirma que ele venceu a morte, ressuscita de forma definitiva. Por isso a morte ela não é final, ela não tem a palavra final, ainda que nós passemos e experimentemos a morte. E aqui e tem outra citação que eu acho fenomenal, também acho fenomenal essa imagem. Eu achei na internet, vou até pesquisar melhor depois. Aqui atrás não deu para... Eu tive que deixar ela um pouquinho mais transparente, deixar ela mais clara por cada letra, mas para que você também não perdesse aqui, mas aqui atrás está escrito assim: Thou art with me, tu estás comigo, né? Tu estás comigo, que é a parte do Salmo, né, que diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. E aí Sproul ele fala sobre isso, né? Aí Sproul vai falar que o vale da sombra da morte é um vale do qual frequentemente os raios de sol parecem riscados, aproximando-se dele a estremecer. Aí vai falar outras coisas, né? Preferiríamos dar a volta ou encontrar uma passagem mais segura. Mas homens e mulheres de fé podem entrar neste vale sem medo. Temos um pastor que não morre. Ele não é nenhum empregado que abandona seu rebanho ao menor sinal de perigo. Nosso pastor está armado com força onipotente. Ele não é ameaçado pelo vale das sombras. Ele criou o vale. Ele redime o vale. Ele resgata, né? Essa ideia de redimir vem de redenção, de resgate, de salvação. Então, Deus ele nos resgata da morte. Isso é algo, né? Jesus, no caso, nos resgata da morte. Essa é o pensamento cristão, a visão cristã diante do sofrimento, né? Diante da morte. E nesse período tão conturbado em que nós temos conhecido pessoas, né, que se foram de maneira tão triste. Eu conheci, por exemplo, eu fiquei sabendo de pessoas que, nesses bairros pobres de Belém, que morriam dentro de casa, né, que não tinham nem como ir para o hospital porque não tinha vaga, ia encontrar as portas fechadas e morriam dentro de casa, sofrendo, e as outras pessoas querendo ajudar, mas também não podiam, porque se fosse, poderiam se contaminar, levar para suas famílias, para seus filhos. Mas essa mensagem ela traz muito conforto, né, nesses momentos assim. E é muito devastador para uma pessoa assim, que não tem Deus, enfrentar essas coisas. Mas quando o cristão, né? Eu me lembro que a minha avó, que era cristã, muito fervorosa, ela dizia o seguinte: quem tem Deus tem tudo, quem não tem Deus não tem nada. É uma forma bem simples de falar as coisas, mas é uma verdade profunda. Né? Se você tiver Deus, ainda que você não tenha muitos bens materiais, mas você tem tudo, o suficiente e abundante. A felicidade no seu coração. E é interessante que Sproul diz: ele não é ameaçado pelo vale das sombras, ele criou o vale, né, no sentido da condenação existir, da morte existir, por causa do pecado existir, mas ele pode nos tirar da porta da morte, do vale da sombra da morte. Né? Ou nós podemos atravessar isso sem medo, né, ou com confiança, vamos dizer assim. Ainda que nós possamos sentir coisas, né? Mas, como diz o salmista, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A gente não teme o futuro, vamos dizer assim. Porque nós temos Deus conosco, né? Jesus Cristo. Essa é a visão cristã. E Sproul ele vai abordar de maneira, né, teológica. Ele, obviamente, está dando uma mensagem de conforto,
mas ele também faz algumas análises bíblicas, né? Ele fala acerca de Jó, que foi um sofredor. Nós vamos, se não me engano, vamos ver também a questão do sofrimento de Jó, da história de Jó. E ele vai falar outras coisas, né? A noção popular da vida após a morte, como falei. E é interessante que ele fala aqui, né? Que dentro do sofrimento do mundo, né? Porque ele vai tratar sobre o sofrimento aqui, não é somente sobre a questão da morte em si, mas do sofrimento e tudo mais, né? Ele diz assim: o mundo está cheio de dentes, unhas e garras, e ao contrário do que mostra Hollywood, Rock, o lutador, perde mais vezes do que ganha, né? E é interessante isso. Claro que até no filme do Rock, às vezes ele realmente, na vida dele, ele luta mais e cai mais do que vence, né? Mas nós devemos sempre perseverar se estivermos com Deus na nossa vida. E Sproul, ele vai justamente lidar com isso. E aí eu queria fechar isso aqui foi só uma introdução, não dá para a gente abordar todo o livro de R.C. Sproul, mas eu vou deixar um vídeo dele que trata sobre esse assunto, um vídeo curto, no link. Você tem a plataforma e você tem um link extra, né? Que você pode acessar. Eu vou deixar esse link extra para que você acesse, para ver o próprio Sproul falando acerca disso. E vai ser um complemento, são 4, 5 minutos, né, que ele vai falar, 4 a 5 minutos, e eu penso que vai ser um complemento muito importante para você, tá bom? Para a aula de hoje. E quem sabe compre, adquira esse livro. Ou presenteie para alguém que possa estar sofrendo, até mesmo você esteja sofrendo, ou um parente, seu pai, sua mãe, presenteie, porque eu penso que vai ser muito edificante, né? O problema do sofrimento vai ser muito encorajador para essa pessoa. E aí diz aqui, né? E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão ou escravidão. Então, o autor aqui de Hebreus, do livro de Hebreus, que está na Bíblia, ele está falando o seguinte: assim como nós, né, somos seres humanos, participam de carne e sangue, Jesus participou das mesmas coisas. Ele viveu a nossa vida, né? E que pela morte vitoriosa que ele teve, ele aniquilasse aquele que tinha o império da morte, o diabo, né? E livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos a esse medo, a essa escravidão, a essa miséria. Jesus, ele vem e nos liberta disso. Pela sua morte, ele nos livra da morte. E na sua ressurreição, ele confirma isso. Isso é o que a fé cristã afirma categoricamente, né? E que é muito bem trabalhado pelos filósofos como R.C. Sproul, Peter Kreeft, e pelos, né, literatos como C.S. Lewis e o próprio J.R.R. Tolkien, né? O Tolkien, no Senhor dos Anéis, se você não lê o livro, leia, ou se você assistiu o filme, principalmente o Retorno do Rei, né? Tem uma parte em que o Gandalf, no filme, né, fala acho que é com Pippin, não me lembro agora, né? Que aí o exército dos orcs vai invadir, e aí Pippin diz, né, agora é o fim. E aí o Gandalf fala, o fim? E o Gandalf vai explicar um pouco sobre. É muito interessante. Aquilo ali é o próprio Tolkien, né? Passando a sua perspectiva. Ele que era um cristão muito fervoroso, cristão católico muito fervoroso. Bom, é isso. Muito obrigado pela participação de vocês nessa aula. Assista o vídeo com R.C. Sproul no link extra. Tá ok? Muito obrigado, gente. Valeu. E até a próxima aula. Deus te abençoe. Tchau, tchau.